Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa oitava e última aula do módulo de derivadas do curso de cálculo da Multisaber. E hoje a gente preparou uma aula muito especial para vocês, que vai falar da construção de gráficos e que como que saber cálculo ajuda a gente a construir o gráfico de uma função. Beleza? Então, os pré-requisitos para a aula de hoje são basicamente ter os conceitos de derivada que a gente discutiu durante o curso, e o objetivo é aprender a fazer gráficos usando os conceitos de derivação. Antes de falar dos gráficos, contudo, eu vou falar um pouco dos pontos de inflexão, que a gente ainda não falou. Esses pontos de inflexão são definidos como pontos onde você tem uma mudança na concavidade da função. Eles são ditos de inflexão quando a segunda derivada da função nesse ponto é zero. Então, olha, a gente tem como exemplo a função f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Se eu derivar duas vezes, eu tenho que a derivada é 2a, e 2a é uma constante, porque a é uma constante da equação do segundo grau, né? E nesse caso, vocês podem avaliar que a concavidade não muda. Se o a é negativo, a concavidade é sempre para baixo, e se o a é positivo, a concavidade é sempre para cima. Então, por isso que funções de segundo grau, elas não têm mudança na concavidade, porque elas não têm pontos de inflexão. Não é o caso, por exemplo, olha, da função seno. A função seno, a derivada segunda dela é menos seno, derivada primeira é cosseno, e derivada de cosseno menos seno. E quando você faz o ponto x igual a π, você tem um ponto de inflexão. Então, você está exatamente nesse ponto aqui, onde o seno vale zero, a segunda derivada dele também vale zero. E você percebe que antes desse ponto, eu tenho a concavidade voltada para baixo, e depois desse ponto, eu tenho a concavidade da função voltada para cima. Tá legal? Então é isso que é isso que é um ponto de inflexão. Ele define uma mudança da concavidade da sua função. Então, evidentemente, o seno vai ter outros pontos de inflexão, né? Para cada múltiplo inteiro de π, ele vai passar aqui pelo zero, e por consequência a segunda derivada dele vai ser zero, e ele vai inflexionar. Então, aqui com cavidade para baixo, com cavidade para cima, com cavidade para baixo, mas isso tem a ver com a periodicidade do seno, né? Então, vocês veem que uma função ela pode não ter pontos de inflexão, pode ter um ponto ou dois pontos de inflexão, ou pode ter infinitos pontos de inflexão. Tudo vai depender de qual função que você está tratando. Bom, e se eu não conheço a minha função? Aqui eu olhando para o seno, eu consigo ver se a concavidade é para baixo ou para cima facilmente, não preciso nem saber a segunda derivada dela. Mas geralmente é o contrário, geralmente a gente tem uma função, mas não sabe o gráfico dela. Como é que a gente vai saber se a concavidade é para baixo ou para cima? Bom, se a segunda derivada for positiva, eu tenho uma concavidade para cima. Se a segunda derivada for negativa, eu tenho uma concavidade para baixo. Se eu fizer, por exemplo, o seno de π sobre 2, que estaria nessa região aqui, a derivada segunda seria menos seno de π sobre 2, que dá menos 1. Menos 1 é menor que zero, concavidade para baixo. Se eu pego, por exemplo, no 3π sobre 2, seno de 3π sobre 2 é menos 1, com esse sinal de menos aqui da frente, menos 1 com menos 1 mais 1, concavidade para cima. Então, esse é o teste aqui que a gente faz para saber se a concavidade é para baixo ou para cima, quando a gente vai construir um gráfico que a gente ainda não conhece. Ok, pessoal, então vamos ver agora como é que a gente faz a construção dos gráficos de uma função que a gente conhece, usando essa receita de bolo que eu vou passar aqui para vocês. Bom, antes de falar dos passos aqui com mais calma, só quero chamar a atenção de vocês para relembrar o que são funções pares e funções ímpares. A função par, se eu troco o sinal do argumento, se o x vira menos x, você não muda o valor de y. O valor de y permanece o mesmo. E essa função ela vai ter uma simetria aqui em relação ao eixo y. Então, o eixo y aqui, ele se comporta como se ele fosse um espelho. Então, o módulo de x, por exemplo, é um exemplo
de função par, tá legal? Essa parte é exatamente espelhada com a parte negativa aqui. A função ímpar, por sua vez, quando você muda o sinal do argumento, você também muda o sinal do y. Então ela é espelhada, mas não em relação ao eixo y. Ela é espelhada em relação ao ponto aqui da origem, a origem das posições. Então, seria equivalente a você espelhar duas vezes, tá? Espelha uma vez em x e uma vez em y, você tem o gráfico da função. Ajuda quando a gente tem uma função para uma função ímpar, que a gente não precisa desenhar a função inteira, mas só metade dela, porque a outra metade vai ser exatamente uma reflexão. Bom, lembrem-se que, diferente de número, a função não precisa ser par ou ímpar. Ela pode ser nem par e nem ímpar, tá legal? Então são condições especiais aí que as funções satisfazem. Beleza? Bom, vamos então começar com esse exemplo aqui. A função f de x igual a 2x² dividido por x² menos 1. E eu quero esboçar o gráfico dessa função. Não é uma função tão simples, não é um polinômio, né? Mas vamos expressar o gráfico dela. Então, o primeiro passo a gente já carrega isso aqui desde o ensino médio, né? Que é determinar o domínio da função. Quer dizer, em que pontos que essa função vai dar problema, não vai estar definida. E essa função especificamente não está definida quando o denominador é zero. Notem que isso aqui é diferente de uma indeterminação. Eu não estou falando em indeterminação aqui, zero sobre zero. Eu estou falando de domínio. Eu vou ter indeterminação quando eu for calcular limite. São coisas diferentes, tá legal? Então, só fazendo esse parênteses. Para essa função existir, o denominador não pode ser zero, porque não pode se dividir por zero na matemática, né? Então, o meu domínio, x² menos 1 diferente de zero. Então, gente, só rearranjar aqui uma equação trivial, né? x² menos 1 diferente de zero, x² diferente de 1, x diferente de mais ou menos 1. Então, o domínio é todo o conjunto dos reais menos esses dois números aqui, menos 1 e 1. Ok? Então, simples, domínio está feito. A gente tem que lembrar desses números, né, para ficar guardado na memória quando a gente for desenhar o gráfico. Bom, segundo passo, encontrar as raízes da função. Ou seja, quando que o meu f de x vai ser zero? Muito simples também, a gente faz isso em segundo grau. Segundo grau eu fui longe agora, né? A gente fica tiozão, vai ficando assim mesmo, desde o ensino médio. Então é só pegar essa função e igualar a zero. Ah, aliás, eu não estudei no segundo grau, tá? Na minha época já chamava ensino médio. Mas vamos lá para o que interessa. Quando eu pego esse denominador e passo multiplicando, ele vai ser zero, então eu fico com 2x² igual a zero. E aqui, trivial também, eu tiro que a raiz da minha função é x igual a zero. É importante também a gente encontrar o intercepto dessa função no eixo y. Quer dizer, em que ponto que ela cruza o eixo y. E para fazer isso, é só fazer o f de zero. Então, f de zero, aqui nesse caso particular, vai dar zero também, porque o meu numerador é zero, tá legal? Então, a função, olha que interessante. Se eu juntar esses dois dados, eu tiro que ela vai passar na origem. X igual a zero, y igual a zero. Beleza? Bom, até aqui muito bem. Agora, a gente vai começar a analisar não só a periodicidade, mas também as simetrias de paridade da função. Então, no caso dessa função, quando eu substituo o x por menos x, eu percebo que meus dois menos x vão ficar ao quadrado, e esse sinal vai simplesmente não ter efeito nenhum na minha função. Então, a f de menos x é igual a f de x. Então, essa é uma função par que tem uma simetria em relação ao eixo y. Beleza? Bom, agora que começa a entrar o cálculo, né? Vamos avaliar, o quinto passo é avaliar o comportamento das retas assíntotas. Então, pessoal, onde você vai ter que calcular o limite da função? Em todos os exercícios, você vai ter que calcular os limites no infinito para ver qual que é o comportamento delas para valores muito grandes e muito pequenos de x. E também nas funções que forem descontínuas, calcula os limites nessa descontinuidade. Por exemplo, a nossa função não é definida em mais ou menos 1. Então, a gente vai ter que calcular os limites em mais ou menos 1. Quando eu faço o limite de x tendendo ao infinito, aqui vai dar 2, esse limite do infinito positivo, e também dá 2 o limite de infinito negativo. O que é meio esperado, né? Se ela chega para 2 desse lado,
ela tem que chegar para 2 do outro lado também, porque a função é par. Então, ela tem que ter o mesmo valor nos extremos distintos. Tá legal? Se você não lembra como fazer esse limite, tem dois caminhos aqui. Ou você volta para o capítulo de limites e revisa como a gente faz isso aqui, ou você pode lembrar que isso aqui é uma indeterminação e aplicar L'Hopital. Derivando duas vezes em cima vai dar 4 e derivando duas vezes embaixo vai dar 2. Então o limite aqui é 2 nos dois casos. Bom, o limite de x tendendo a 1 pelo lado positivo, em cima vai ficar um número positivo, que é 4, e embaixo vai ficar 0, mas vai ficar um 0 positivo, né? Porque vai ser esse número aqui ao quadrado vai ser maior que 1. Então, 4 dividido por um número um pouquinho maior que 0 é mais infinito. Se eu venho pelo 1 pelos valores negativos, em cima continua ficando 4, só que embaixo agora esse x ao quadrado vai ser um pouco menor que 1. Então, uma coisa um pouco menor que 1 menos 1 é uma coisa um pouco menor que 0. Então, por isso que 4 dividido por uma coisa um pouco menor que 0 dá menos infinito. Ok? Vou aplicar essa mesma lógica, só que invertida aqui no caso, né? Para quando x tende a menos 1. Então, quando x tende a menos 1 pelos valores positivos, dá menos infinito. E quando x tende a menos 1 pelos valores negativos, dá mais infinito. Beleza? Então, esses limites aqui nos dão o comportamento assintótico da função. Perfeito. Agora, cálculo de novo, a gente vai avaliar a derivada e os pontos críticos. Então, para achar ponto crítico, nosso mantra do cálculo, deriva igual a zero. Eu já derivei essa função pela regra do quociente, e o que a gente obtém é essa função aqui. Eu já agrupei os termos, cortei o que tinha que cortar, que é muito tranquilo também da gente igualar a zero, né? Esse denominador vai passar multiplicando, e eu fico que menos 4x igual a zero, então o x crítico é zero, tudo bem? Então, o zero é um ponto crítico, lembrando que o ponto crítico não precisa ser nem máximo nem mínimo. Ele é um ponto crítico. Lembra da volta do teorema de Fermat, que não vale. Ok. Avaliei o ponto crítico. Então, agora, eu tenho que saber, usando essa derivada, se a função é crescente ou decrescente nos intervalos. Agora, eu vou ter que substituir cada um dos números reais aqui? Não, né? Seria bem impossível de fazer isso. Mas como que eu vou saber em quais pontos que a gente tem que avaliar essa derivada? É muito simples. Pega os pontos críticos. Nos pontos críticos, a derivada é zero. Então, é de se esperar que antes desse ponto crítico ela tenha um valor menor ou maior que zero, e depois desse ponto crítico ela inverta o sinal. Bom, então eu tomei aqui o ponto crítico, que é zero, e coloquei também os pontos de domínio, que é menos 1 e mais 1. Então, eu vou avaliar as funções com valores que eu pego aqui, valores que eu pego aqui, aqui e aqui. Para vocês verem que o ponto de domínio, onde você tem problema na ref de x, ele não muda nada na derivada. Embora a derivada também tenha uma descontinuidade nesse ponto aqui, tá legal? Mas a gente percebe que se eu pegar um menos 2, por exemplo, ele vai ser maior que zero. Se eu pego menos meio, ele continua maior que zero. Então, embora eu tenha um problema na derivada, no ponto menos 1, e ela não possa ser calculada nesse ponto, eu não mudo o sinal dela para valores menores que menos 1 e nem para valores entre menos 1 e zero. A mesma coisa acontece do outro lado. Ó. Aqui sim, no zero eu mudo de sinal. Se eu pegar um valor negativo, ela é positiva. Se eu pego um x positivo, a derivada é negativa. Aqui, essa é meio fácil de fazer, fica evidente por causa desse sinal de menos, né, gente? Então, se eu pegar um x positivo, esse denominador sempre vai ser positivo, né? Se eu pego um x maior que zero, a derivada vai ser negativa. Se eu pego um x menor que zero, eu faço uma regra de sinal desse cara com um x e a derivada vai ser positiva. Então, é só aqui no zero que ela muda de sinal. Ó. Aqui depois do 1, embora também ela não esteja definida no 1, depois do 1 ela não muda mais de sinal, ela continua sendo negativa. Tudo bem? Como é que eu sei que não vai mudar
aqui para frente, se eu pegar o x igual a 40, porque não tem outro ponto crítico, só tem um ponto crítico, então a derivada só passa por zero uma vez. Beleza? Bom, a gente vê então que a função é decrescente para x maior que zero e crescente para x menor que zero por causa do sinal da derivada. Tudo bem? Ok, pessoal, vamos ver então o que a gente faz agora com a segunda derivada, né? Bom, então a derivada da função é essa aqui, menos 4x dividido por x² menos 1 ao quadrado. Para derivar ela de novo, a gente vai precisar aqui novamente da regra do quociente, com o agravante de que dessa vez a gente vai ter uma regra do quociente junto com uma regra da cadeia. Então, para facilitar a nossa vida, eu já coloquei aqui o valor da derivada, né? Já com as simplificações necessárias. E a derivada segunda da função é essa daqui, 12x² mais 4, dividido por x² menos 1 ao cubo. E a gente tem que calcular agora as concavidades. Lembrando que concavidade para cima vai ter essa derivada segunda maior que zero, e concavidade para baixo vai ter essa derivada segunda menor do que zero. O numerador, ele sempre vai ser um número positivo, independente do x que eu coloque aqui. Então, eu só preciso analisar o denominador. O denominador vai ser positivo quando esse x² for maior que 1. Lembrando que aqui ele está ao cubo, né? Então, esse sinal de menos pode ser preservado se o x² for menor que 1. E é esse sinal de menos que vai dominar a função toda. Então, essa função aqui ela é positiva sempre que o módulo de x for maior que 1. Se eu pensar no gráfico da nossa função e colocar aqui, né, os valores menos 1 e 1, o que acontece é que, de fato, se eu calculo antes para valores menores que o menos 1, eu tiro uma função positiva. Nesse intervalo entre menos 1 e 1, eu tiro uma função negativa. E para valores maiores que x igual a 1, eu tiro uma função positiva. Então, realmente, aquele cálculo que a gente fez está coerente. Sempre é bom a gente fazer, né, colocar uns números para ver se a gente não errou nada. Porque, embora a função seja simples, pode ser que a gente cometa um erro bobinho aqui e acabe errando o exercício por causa disso. Mas não foi o caso. Então, nessa região aqui, para menor que menos 1, ela tem a concavidade para cima. O mesmo acontece para as regiões maiores que 1. E nessa região entre menos 1 e 1, a concavidade é para baixo, associada com o sinal dessa segunda derivada. Tá legal? Aqui, só um detalhe, está a derivada primeira, mas deve ser a derivada segunda, né? É essa função aqui que eu estou calculando nesses pontos. Tudo bem? Bom, agora o último passo é só partir para o abraço, né? Como assim partir para o abraço? Tem 3 pontos aí e eu estou falando em partir para o abraço. Vamos ver direitinho. Bom, gente, esses pontos menos 1 e 1 estão aqui por seus pontos de domínio. E esse zero já está em vermelhinho porque a função vai passar por aqui, né? A gente já viu lá no começo que ela passa por zero, passa pela origem. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer depois de colocar esses pontos é colocar as assíntotas. Lembra que tinha uma assíntota vertical que ia para 2 e duas assíntotas horizontais que iam para o infinito aqui em menos 1 e 1. Então, aqui é meio que um crime isso que eu estou fazendo, colocando esses pontos aqui como se eles fossem aspas no infinito, mas eu estou fazendo isso para a gente ficar com uma visualização melhor do que está acontecendo, tá? O que mais a gente sabe? Que para valores menores que zero, essa função é crescente, e que para valores maiores que zero, essa função é decrescente. Então, vamos desenhar aqui, nesse primeiro intervalo, de menos infinito até 1, ela tem que ser crescente. Então, ela tem que fazer um negócio mais ou menos assim, né? Lembrando que o comportamento é assintótico, nessa região até o zero, ela continua sendo crescente. E entre 0 e 1, ela já é decrescente. Então, nessa região, ela vai parecer uma coisa mais ou menos assim, indo aqui para menos infinito, perto do menos e mais 1. E nessa última região, para x maior que 1, já dá para a gente esperar, mais ou menos, né? Pela paridade, ela tem que ser simétrica e também é uma função decrescente, então ela vai ter essa forma aqui. Tá legal? Decrescendo de 1 até mais infinito. Se a gente pensar nas concavidades, ó, tá tudo certo, né? Aqui antes do menos 1 a concavidade é para cima, entre menos 1 e 1 a concavidade é para baixo,
e acima do -1, a concavidade é para cima. Ok? Então é assim que a gente usa a segunda derivada para verificar, na verdade, se a gente fez a coisa certa, né? Se as concavidades estão todas certas. Bom, pessoal, então esse é o gráfico da nossa função 2x² dividido por x² menos 1. Lembrem-se que esses exercícios eles são treinamento, então quanto mais você fizer, mais esses passos ficam na sua cabeça e menos é o risco de você errar. Então lembrem dos 9 passos aqui para a gente resolver problemas desse tipo de construção de gráfico. E, como de costume, eu vou deixar para vocês 2 exercícios aqui que você vai ter que esboçar o gráfico dessas funções aqui, né? Então é só seguir os mesmos passos que vocês não devem correr em problemas nenhum. Então, gente, como resumo da aula de hoje, a gente viu a aplicação da segunda derivada para o cálculo de pontos de inflexão e usamos as técnicas que a gente aprendeu ao longo do curso para esboçar os gráficos de uma função. Tá legal? Lembrem-se que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me contactar aí pelas redes sociais ou via e-mail. E é isso, pessoal, do nosso curso. Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. Espero que vocês se deem muito bem na disciplina de cálculo. Lembrando que a gente tem outros cursos aqui no canal da Mude Saber. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no nosso canal se vocês gostaram do conteúdo. E de compartilhar aí com os amigos de vocês para a gente fazer a vida de todo mundo um pouco mais fácil dentro da matemática e da física, tá legal? E bons estudos a todos vocês, tá? Um grande abraço e até mais.